Pronto, pessoal, retornando, bloco novo, ó. Roupa nova, milagre, né? A pessoa muda de bloco, muda de roupa rapidinho, mas o assunto é o mesmo, que é o assunto de atos administrativos. A gente está bem no comecinho de atos, a gente só fez um conceito, deu algumas características e olhou por cima os requisitos e fez desenho, não é isso? A parte de atos é uma parte muito desenhada. Então, só para você sintonizar onde a gente está, vem comigo no material. Então, vindo para cá, você vai perceber o seguinte, ó, a gente está nessa parte daqui, que fala dos requisitos do ato administrativo. Deixa eu só voltar, pronto. Então, você fala aqui, nos requisitos do ato administrativo. Aí você já sabe que requisito é aquilo que o ato precisa ter para vir a ser considerado válido. Requisito é requisito de validade. Só que a gente, no nosso material em branco, a gente já fez um conceito, deu as características, já sabe o seguinte, ó, que atos administrativos é o ato praticado pelo administrador para colocar em prática os comandos da lei. E viu que esse ato tem algumas características, por exemplo, ele é subordinado à vontade da lei, ele é feito de maneira infralegal, busca o bem-estar coletivo, age em posição de supremacia, com isso recebe prerrogativas, é unilateral e é feito na função administrativa. Lembrando que essa função administrativa ela é típica do Poder Executivo, mas também existe de forma atípica no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Só que aí, quando a gente foi estudar os requisitos, a gente só fez os desenhos para poder encaixar ó, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A gente viu, por exemplo, que competência é quem? Quem está autorizado a praticar o ato. A finalidade, por enquanto, a gente está falando que é alcançar o bem-estar coletivo. Forma é um meio de exteriorização. Como aquele ato vai ser exteriorizado, vai ser colocado para fora. O objeto é o próprio ato que está sendo praticado. E a gente já viu que o ato é sempre o verbo, a ação. Nesse caso aqui, eu tenho o ato de rebocar. Aí, quando você acha o ato, você pergunta, mas por que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Então, só para resumir, o agente de trânsito tinha competência, alcançou a finalidade, exteriorizou a sua vontade por meio de uma forma, praticou um ato que foi o de rebocar, que é o objeto, e rebocou porque o carro estava estacionado. Obrigada, pessoal. Sei que você me deu saúde de casa, não é isso? Pronto. Então, o motivo da prática do ato de rebocar foi estacionar em local proibido. Então, essa parte a gente já fez. Então, o que a gente já tinha feito? Alguns desenhos e um conceito dando algumas características. Só que eu quero dar uma aprofundada com vocês, ainda dentro desses requisitos. Perceba que eu ainda não estou explicando os requisitos, eu só quero fazer uma visão geral com você desse ponto. Então, vamos dar uma aprofundada para depois, aí sim, a gente começar requisito por requisito, beleza? Volta comigo no material. Então, voltando para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Que linha troncha. Mas deixa assim mesmo. A gente vai analisar o seguinte, ó. Competência, finalidade e forma são requisitos vinculados. São requisitos vinculados. Depois eu aprofundo isso daqui. Eu vou fazer a visão geral, que é da maior parte dos concursos, tá certo? Já quando eu falo no motivo e no objeto, o motivo e o objeto forma aquilo que se chama de mérito do ato administrativo. Aí esse mérito vai poder vir a ser vinculado ou vai poder vir a ser discricionário. Então, vai poder vir a ser vinculado, poderá vir a ser discricionário. Professora, estou entendendo nada. Vamos desenhar, que desenhando você vai entendendo tudo. Guarda esses desenhos aqui, que depois a gente vai aprofundar. E agora a gente vai começar a desenhar. Então, vamos fazer um esquema aqui para a gente poder entender. Imagina a seguinte situação. Imagina aqui um chefe. Aí, imagina aqui o subordinado. Uma relação do chefe com o seu subordinado. Aí, vamos imaginar que esse subordinado, ele acabou de completar 70 anos. Quando a pessoa chega aos 70 anos,
vai existir, ela ganha de presente o que, pessoal, com 70 anos? Isso mesmo. Vai existir a aposentadoria compulsória. Então, olha a relação. Tem um chefe, um subordinado. O subordinado acabou de completar 70 anos. Quando completa 70 anos, existe a sua aposentadoria compulsória. Deixa eu logo falar uma coisa para você. Se você pegar a Constituição hoje, em relação a esse ponto daqui, você vai ver que a aposentadoria compulsória, ela pode acontecer aos 70 anos, ou aos 75 ou aos 75 anos, a depender de uma lei complementar. Então, eu escutei muita gente falando, professora, a aposentadoria compulsória agora é aos 75. Ela ainda não é, porque ainda não foi feita essa lei complementar para regulamentar essa aposentadoria compulsória aos 75 anos. Então, hoje, ainda continua sendo aos 70 anos, tá certo? Mas fica acompanhando, porque quando for feita essa lei, ela vai passar a ser de 75. Mas cá entre nós, hoje que você está estudando para concurso, você quer que a aposentadoria compulsória vá para os 75 anos? Claro que não, porque vai demorar mais para aquele povo sair e demorar mais para ter vaga para você entrar. Então, vamos torcer para demorar para ser feita essa lei, porque aí o pessoal vai sair de forma mais rápida, vai sobrar mais vaga para você poder entrar. Tranquilo? Então, deixa eu voltar para o desenho. Volta comigo. Então, voltando para cá, a gente vai ver que tem um chefe, tem um subordinado acabou de completar os 70 anos, aí o chefe deu entrada nesse procedimento de aposentadoria, que não cabe a nós estudar aqui em direito administrativo, mas foi feito todo o início do procedimento de aposentadoria, e quando o chefe faz esse procedimento de aposentadoria, ele está fazendo o que cumpre, o que manda a Constituição. Perceba, vamos encaixar os requisitos aqui. Vamos fazer o seguinte esquema. O chefe poderia ter dado início ao procedimento de aposentadoria? Sim, porque ele possui um requisito chamado de requisito da competência. O chefe tem competência. Quando ele fez o que manda a Constituição, ele respeitou a lei, ele respeitou a Constituição. Então, ele respeitou a própria finalidade. Porque lembra que, pelo princípio da legalidade, o administrador ele deve atuar de acordo com os comandos da lei. Então, ele respeitou a finalidade. Quando ele deu início a esse procedimento de aposentadoria, que nesse caso é um procedimento escrito, tudo passou a ter uma forma. Só que vamos devagarzinho. Qual foi o ato que o chefe praticou? O ato, tá aqui, ó. O ato foi o ato de aposentar. Tu lembra que o ato é sempre o verbo, a ação. Quando a gente acha o ato, achou um requisito chamado de objeto. Só que quando você acha o ato, você pergunta, mas por que que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta é chamada de motivo. E é fácil. Por que que essa pessoa ela foi aposentada? Ela foi aposentada porque já chegou aos 70 anos. Então, chegar aos 70 anos foi o motivo para aquela aposentadoria. Então, perceba claramente o seguinte, ó, a gente encaixou os 5 requisitos: competência, finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Lembrando que o objeto é o ato foi o ato de aposentar. E eu aposentei pelo motivo dele ter chegado aos 70 anos. Deixa esse desenho aí que daqui a pouco eu volto para ele. Eu vou fazer um outro desenho aqui em paralelo, tá certo? Deixa eu pegar uma outra página. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar de novo uma relação do chefe com o seu subordinado. Então, tem o chefe e tem um subordinado. Imagina que esse subordinado fez um pedido ao seu chefe. Digamos que ele fez um pedido para tirar férias no próximo mês, sei lá, de outubro, adoro esse mês do meu aniversário. Então, ele pediu para tirar férias no mês de outubro. Deixa eu logo falar uma coisa para vocês. Quando o servidor, por exemplo, pede férias para o mês de outubro, já é garantia que vai ser concedida essas férias no mês que ele quer? Claro que não, porque a administração pública vai analisar se tem como conceder as férias naquele mês, se é conveniente, se é oportuno. Eu sempre digo, se o servidor pudesse de forma livre escolher o seu mês de férias, o que a gente ia fazer com o Brasil em janeiro?
fechava essa porcaria, porque todo mundo ia tirar férias em janeiro. Então, é claro que não é o servidor que escolhe, ele faz o pedido, mas o chefe vai analisar se tem como conceder o pedido dele, ou se não tendo como, ele vai negar. Então, veja que é uma decisão puramente discricionária. Vamos anotar isso. Volta comigo para o desenho. Então, voltando para cá, a gente vai analisar assim, ó. O chefe, quando receber esse pedido, ele vai ter duas opções. Pode ser que ele venha conceder o pedido das férias, ou pode ser que ele venha a negar. Digamos que quando ele concedeu o pedido de férias, ele concedeu dizendo o seguinte, ó, vou conceder porque não estou precisando do servidor no mês de outubro. Não estou precisando do servidor no mês de outubro. Estou inventando qualquer história. Digamos que quando ele negou o pedido de férias, ele negou porque estava precisando daquele servidor no mês de outubro. Estou inventando. Só que tudo isso vai ser analisado, a decisão vai ser tomada pensando no que é melhor para o servidor ou para a administração? Para a administração. E é melhor para a administração no seguinte sentido, ó, a administração não pode sair concedendo férias à torta e à direita, porque senão o serviço público para. Então, quando eu digo que a análise vai ser feita de acordo com o que é melhor para a administração, é para o serviço público não parar. No final das contas, a administração está pensando no que é melhor para o bem-estar coletivo. E esse subordinado aqui que fez o pedido, ele tem lá a sua ficha funcional e tudo vai ser anotado na ficha. Perceba que é a mesma lógica que eu vou falar com vocês. Ó. O chefe poderia ter analisado esse caso? Sim, porque o chefe possui competência para analisar os pedidos de férias. Quando ele fez a análise pensando no que é melhor para o bem-estar coletivo, ele alcançou a própria finalidade. Quando ele resumiu tudo em um documento, anotou no registro funcional do servidor, o ato passou a ter uma forma. Mas qual foi o ato que ele praticou? Perceba que o ato que ele praticou foi o ato de conceder o pedido de férias, mas pode também ter sido um ato de quê? De negar o pedido de férias. Ele pode ter concedido as férias ou ele pode ter negado. Quando eu achei o ato, achei um requisito chamado de objeto. Só que quando você acha o ato, você pergunta, mas por que que o ato foi praticado? Ou seja, nesse primeiro caso, por que que as férias foram concedidas? Foram concedidas porque eu não estou precisando daquele servidor no mês de outubro. Só que se as férias tiverem sido negadas, você também pergunta, mas por que que o pedido de férias foi negado? Foi negado porque no mês de outubro eu vou precisar daquele servidor. Perceba que essa história daqui vai ter sido o motivo para a prática do ato de conceder as férias ou o motivo para a prática do ato de negar. Mais uma vez, a gente encaixou os 5 requisitos, ó. Competência, finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Só que perceba que a gente viu aqui no material slides o seguinte, ó. Quando a gente fala em competência, em finalidade e em forma, os requisitos são vinculados. Ou seja, a competência não é você que escolhe. A competência já vai vir descrita pela própria lei. Então, deixa eu até voltar o desenho aqui da aposentadoria. Ó. A competência é vinculada, a finalidade não é o que você quer, é o que a lei manda. Então, é vinculado. E a forma é a forma que a lei mandar. É um requisito vinculado. Vou passar aqui também. Competência é um requisito vinculado. Finalidade é vinculado. E forma é um requisito vinculado. Por quê? Não é que você vai fazer o que você quiser. Você vai fazer o que a lei mandar. Só que perceba que o mérito do ato administrativo. Mérito lembra que é a junção de motivo com um objeto. Lembra M de motivo, O de objeto. O mérito pode vir a ser vinculado ou vir a ser discricionário. Aí vamos imaginar o seguinte, ó, deixa eu voltar para esse primeiro desenho daqui. Perceba claramente que o mérito do meu ato administrativo, ele está aqui, ó. O mérito é esse daqui.
Então, aqui é que está o tal do mérito do ato administrativo. O que é o mérito? É a junção do motivo com o objeto. Nesse outro desenho, onde é que está o mérito? Aqui, ó, mérito é a junção do motivo com o objeto. Então, aqui é que está o mérito. Só que perceba claramente o seguinte, ó. Nesse primeiro caso, o chefe escolheu se aposentava ou teve que aposentar? Teve que aposentar, porque quando a pessoa chega aos 70 anos, vai acontecer a sua aposentadoria compulsória. Então, se ele não teve liberdade de escolha, esse mérito daqui foi um mérito que vinculado, ele foi obrigado a aposentar. Já nesse outro exemplo daqui, ó, do pedido de férias, esse mérito foi vinculado ou discricionário? Agora foi discricionário. Por quê? Porque ele pôde analisar se era conveniente e oportuno conceder ou não aquele pedido de férias. Então, perceba que o mérito, como a gente viu aqui, ó, pode vir a ser vinculado ou pode vir a ser discricionário. Já competência, finalidade e forma, esses são requisitos necessariamente vinculados. Aí caiu uma questão de prova falando o seguinte, ó, foi uma questão da banca do CESP, dizendo que um ato poderá vir a ser completamente vinculado, mas não poderá vir a ser completamente discricionário. O que você acha? Veja que é meio que raciocínio lógico. Um ato pode ser completamente vinculado? Pode. Sabe por quê? Pode me deixar na tela. Deixa eu só mostrar um desenho daqui, ó. Pronto. Estou pequenininha na tela, né? Pronto, aparecendo. Olha o desenho aqui, da aposentadoria compulsória aos 70 anos. A competência foi vinculada, a finalidade vinculada, a forma vinculada e o mérito, que é motivo e objeto, também foi vinculado. Então, nesse desenho daqui que você está vendo, perceba que ele foi um ato completamente vinculado. O administrador não teve nenhuma gotinha de liberdade, ele simplesmente cumpriu os comandos da lei. Agora, olha esse outro desenho daqui, ó. Pode me deixar pequena ainda. Né, como se eu fosse grande, né, mas me deixa pequena ainda. Então, nesse outro desenho daqui, foi a análise do pedido de férias. Perceba, a competência foi vinculada, a finalidade foi vinculada, a forma também foi vinculada. Agora, o mérito, que é a junção do motivo com o objeto, nesse caso foi discricionário, porque o chefe ele pôde analisar se concedia ou não o período de férias. Então, perceba que no exemplo da aposentadoria, este daqui, o ato foi completamente vinculado. Agora, neste outro exemplo daqui do pedido de férias, o ato até que foi discricionário. Mas veja que a discricionariedade nunca é absoluta, porque pelo menos competência, finalidade e forma vão ser requisitos vinculados. Então, olha a questão do CESP de novo. Um ato pode ser completamente vinculado, certo ou errado? Certo. Mas não poderá vir a ser completamente discricionário, certo também. Até porque a gente já viu em algumas aulas atrás que a discricionariedade ela sempre acontece dentro de certos limites. Ela nunca vai ser absoluta, nunca vai ser ilimitada, porque o administrador sempre vai estar limitado, pelo menos em alguns requisitos. Tranquila essa visão geral. Tu percebeu que eu gastei basicamente 2 blocos de atos administrativos só para desenhar? Só para você entender qual é a lógica desses requisitos do ato administrativo. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer isso daqui. Começar a falar de requisito por requisito. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos começar a aprofundar de um por um. Então, vem comigo no material. Agora eu sumo. Bum, sumi. Olha que mágica. Então, vamos embora aprofundar cada um desses requisitos daqui. A começar com o requisito da competência. E vamos pegar uma página em branco para a gente poder começar a aprofundar. Então, vamos falar aqui de um requisito chamado de competência. Volte a ser amarelo. Então, vamos falar do requisito da competência. Vamos devagarzinho para a gente poder analisar esse tópico daqui. Você vai visualizar que essa competência daqui, ela vai apresentar algumas características.
competência, ela apresenta algumas características. Vou colocar logo tudo e depois eu explico para vocês, tá certo? Quais são as características dessa competência? A competência, ela é irrenunciável, ela é imodificável, ela é imprescritível e ela é intransferível. A competência, ela é irrenunciável, imodificável, imprescritível e intransferível. Lembra comigo o seguinte, ó, a competência, ela é dada por lei. É a própria lei que vai dizer qual é a competência da pessoa. Veja bem, quando eu falo em competência, estou falando na sua atribuição. O que você vai fazer como futuro servidor? O que você vai desempenhar? Quais são as suas atribuições? Quais são as suas futuras competências? É esse o raciocínio da competência. Quando você faz um concurso, você já sabe qual é a sua competência? Você já sabe o que você vai fazer? Olha, eu quero que você seja sincero comigo, tá? Porque a gente já tem várias aulas juntos, eu quero sinceridade. Quando sai o seu edital, você leu o edital todo? Uma pessoa disse que lê todo, o resto não lê. Você não lê o edital todo. Sabe o que você lê? 4 coisas do seu edital. Primeira coisa, você é capitalista assim como o mundo. Você vai olhar quanto ganha. É a primeira coisa que você olha. Segunda coisa que você olha é quando vai ser a prova. Então, vai olhar quanto tempo tu vai morrer pro mundo para conseguir ganhar aquilo. Quando é a prova. Terceira coisa, número de vagas. E quarta coisa que tu desce morrendo de medo de ter alguma coisa assim muito estranha é conteúdo programático. Então você olha quanto ganha, você olha número de vagas, você olha data da prova e conteúdo programático. Só que se você parar para olhar um edital inteiro, lá no edital já vai falando das atribuições daquele cargo. Então, se, por exemplo, você fez um concurso para técnico de um tribunal, no edital já vai dizer qual é a atribuição de um técnico de um tribunal. O que esse técnico vai fazer, já vai estar descrito lá. Então, tecnicamente, no edital já tem a sua competência. Sabe por quê? Porque se você não gostar daquilo que você vai fazer, nem se inscreva no concurso. Eu fico muito preocupada quando eu chego para algum aluno meu e pergunto assim, o que você quer? Qual é o concurso que você deseja? Aí o aluno vira para mim e diz assim, professora, qualquer um. Minha gente, qualquer concurso. É muito concurso. Estão percebendo? Existem concursos que são conflitantes. Por exemplo, concurso da polícia é bem diferente do concurso de defensoria pública. Um concurso de tribunal é extremamente diferente, por exemplo, para você trabalhar no poder legislativo. Então, são muito diferentes os concursos. Então, é bom você focar em uma coisa que você realmente goste. Lembre que você vai trabalhar 6 ou 8 horas lá. Então, a sua competência já vem descrita em lei. Isso me lembra um fato de uma professora que eu tive na faculdade. Não sei se você vai concordar com ela, tá? Vou só dar a minha opinião. Mas ela disse assim, era uma professora que era da área criminal e ela disse para toda a sala, que a culpa da criminalidade, na verdade, é nossa. Que não estamos dando a atenção necessária para aquelas pessoas e elas, por falta de carinho, se vingam da sociedade. Não sei se você concorda com isso, eu não concordei na época não. Então imagina uma pessoa que acha que o bandido é uma vítima social fazer concurso para PM. Vai dar certo? Vai não, que ela não vai querer prender ninguém. Ela está no concurso errado. Ela vai querer, não é, fazer um trabalho de ajuda, não vai prender, vai saber da história, vai sentar, fazer um círculo, conversar. Então imagina que ela passou no concurso para PM. Aí ela vê uma situação de flagrante e diz, ai coitadinha, mas eu não quero prender. Ela escolhe se vai prender ou ela tem que prender. Tem que prender, porque a lei é feita para ser cumprida. Então, mostra aqui o material agora atrás de mim, ó. A competência, ela é o quê? Irrenunciável. Estão percebendo? Não é que ela vai escolher o que ela faz. Se prender é uma das atribuições dela, azar do que ela pensa. Ela vai ter que realizar o que está mandando a lei. E ela poderia, por exemplo, dar uma noção de dizer, em vez de prender, eu vou convidá-los dia de segunda, quarta e sexta, a gente faz um círculo, começa a conversar sobre a vida para os bichinhos se sentirem acolhidos. Perceba, ela pode fazer isso? A lei mandou fazer círculo ou mandou prender? Mandou prender, meu filho. Então, a competência dela, ó, a segunda característica é
imodificável. Então perceba que esses dois primeiros pontos daqui, ó, eles decorrem daquela lógica que a lei é feita para ser cumprida. Se a lei é feita para ser cumprida, a sua competência é irrenunciável e ela é também imodificável. Tranquilo esse ponto? Agora vê a terceira característica aqui, ó. A competência ela também é imprescritível. O que é algo imprescritível? É algo que não prescreve, ou seja, que você não perde com o passar do tempo. Aí quando eu chego nesse ponto daqui, eu me lembro de uma reportagem que eu vi naquele Profissão Repórter da Globo. É um programa super massa, né? Aquele Profissão Repórter. O problema é que ele é depois de várias porcarias, aí você acaba que dorme antes. Mas teve um programa super interessante, onde eles estavam fazendo um paralelo entre a cidade mais movimentada e a cidade mais pacata do Brasil. Uma cidadezinha mais pacata do Brasil ficava em algum interior de Minas Gerais. Eu não lembro o nome. Se você é de Minas, um beijo para você e vontade de comer pão de queijo. Deu agora muita vontade de comer pão de queijo. Então, lá no interior de Minas, eu não lembro qual é a cidade, mas era a cidade mais pacata do Brasil. A cidade era tão calma, tão calma, tão calma, que o repórter, ele foi lá na delegacia para entrevistar o delegado. Quando chegou lá, o delegado estava sentado, jogando carta. Aí você diz que é absurdo. Minha gente, ele não tinha nada que fazer, o coitado. Era por isso que ele estava ocupando o tempo dele jogando carta. Ele era delegado há 10 anos do local. 10 anos, 10. Aí o repórter perguntou, quantos homicídios você já investigou? Ele, homicídio, nenhum não. Ninguém matou ninguém na cidade em 10 anos. Roubo, estupro, não é isso? Sei lá, sequestro? Não, nenhum, também não. Aí perguntaram para ele, e nesses 10 anos, qual foi a irregularidade que você já investigou? Aí ele disse assim, teve uma vez que teve uma festa lá na cidade, não é isso? Na festa um rapaz bebeu um pouco mais, ficou exaltado. Eu imagino tamanha exaltação para ter perturbado aquela cidade. Deve ter sido assim uma coisa horrenda. Aí foi a única causa que ele investigou. Perceba, eu fiquei com dó do delegado. Porque quando a pessoa pensa em ser delegado, eu acho que ela pensa mais ou menos algo tipo CSI, Jack Bauer, até The Walking Dead. Tem uns locais aqui em Recife que é bem The Walking Dead, né, de você passar. E então perceba, eu fiquei com pena do delegado, porque o coitadinho não tinha nada que fazer. Mas se finalmente alguém matar uma pessoa naquela cidade, quem é que investiga? É o delegado. E por que que o delegado investiga? Porque a competência investigativa é dele. Mas perceba, ele passou 10 anos sem usar da competência investigativa dele. 10 anos. Mas ele perdeu a competência dele pelo não uso? Não, porque a competência dele é o quê? Imprescritível, ou seja, passe o tempo que passar, aquele delegado vai continuar com a sua competência. Dei um exemplo com o delegado porque eu vi esse caso no Profissão Repórter, mas isso serve para todas as outras atribuições, para todos os outros cargos existentes. Então a gente já sabe que essa competência ela é irrenunciável, que ela é imodificável, que ela é imprescritível. Agora, olha essa outra característica daqui, ó, intransferível. Quando eu digo que a competência é intransferível, por algum assunto que você já estudou, isso daqui te soa um pouco estranho, sim ou não? Sim. Por que que essa parte da competência ser intransferível é um pouco estranha para você? Eu te conto, mas te conto no próximo bloco.